Bom poder dos irmãos novamente. Hoje pela manhã tivemos uma EBD muito boa, podemos estudar a palavra de Deus e Deus nos concedeu mais essa oportunidade de estarmos reunidos para adorar o seu nome, cultuar o seu nome. Que Ele nos conceda a graça para que possamos ser edificados pelo estudo da sua palavra, que possamos ser fortalecidos pelo estudo da sua palavra, pelas verdades que iremos meditar essa noite, que Ele possa falar aos nossos corações. Amém? Amém. Convidar os irmãos a abrir suas Bíblias em Marcos capítulo 10. Nós começamos a pensar a respeito desse capítulo alguns domingos atrás. Nós vamos dar seguimento e um pouco mais adiante. Marcos capítulo de número 10, vamos ver do versículo 46 ao versículo número 52. Marcos 10, do 46 ao 52. Quero convidar aqueles que se podem a se colocar de pé, para que possamos fazer a leitura, então, dessa porção da palavra de Deus. Marcos 10, do 46 ao 52. Amém? Todos acharam? Diz assim, Marcos 10, de 46 a 52. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão, a gente canta, depois não sai a voz. Novamente, 46. E vieram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu veja. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus, seguiu a Jesus pelo seu caminho. Amém? Vamos sentar, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Senhor Santo Deus, Pai de amor, Pai eterno, nós te agradecemos, a Deus, por mais um dia. Te agradecemos por mais uma oportunidade que nos dá de podermos estarmos aqui reunidos para louvar, adorar, cultuar e enaltecer o teu santo nome, Pai. Que tu esteja, Deus, nessa noite nos abençoando, que o Espírito Santo possa ter livre acesso aos nossos corações, para que as suas verdades sejam aplicadas aos nossos corações e venha assim, ó Deus, a moldar as nossas vidas, ó Deus. Que o que vamos pensar essa noite possa fortalecer a nossa fé, o nosso compromisso com Deus e o nosso serviço também prestado a Deus, ó Pai. Nós dependemos de Ti e a Ti nós clamamos. Em nome de Jesus, amém. Bom, nós começamos a pensar algum tempo atrás a respeito desta passagem. Não é? Nós vemos, todo mundo conhece, acho que a história de Bartimeu, aquela mulher com fluxo de sangue. Tem algumas passagens e algumas histórias bíblicas que são bem conhecidas, são bem famosas. E muitas vezes elas são exploradas de uma maneira errada para tirar o sentido que não tem, de maneira, muitas vezes, a enganar as pessoas ou se aproveitar das pessoas. Não é? Nós sabemos que Jesus, quando esteve aqui neste mundo, ele veio para que ele pregasse a salvação, ele veio fazer a vontade do Pai, ele veio para que ele pudesse fazer em nosso lugar aquilo que nós não conseguíamos, ele poderia nos fazer. Ele veio para pagar o preço dos nossos pecados, e ele fez isso pregando o Evangelho. João Batista veio primeiro anunciando a sua vinda. A vinda do Filho de Deus, não é? A vinda do Messias, a vinda do Cristo, dizendo que a salvação do mundo estava próxima a chegar. E quando Jesus veio, então, ele começou a pregar o Evangelho, pregar as verdades de Deus, pregar o ano aceitável de Deus. E durante seu ministério, durante a pregação, a proclamação do Evangelho, ele fez alguns milagres, ele curou algumas pessoas. Ele curou algumas pessoas. Ele não curou todas as pessoas enfermas que existiam no seu tempo, não é? Nós, quando começamos a estudar e ler a Bíblia, nós entendemos que todos os milagres e todas as curas que Jesus realizou tinham um propósito e nos traziam uma mensagem. Como eu disse hoje pela manhã para os irmãos,
a Bíblia, esse livro é um livro didático, não é? É um livro para que aprendamos, para que possamos conhecer a Deus, a respeito de Deus, a respeito da vontade de Deus, a respeito dos nossos pecados, conhecermos qual é o nosso destino e sabermos um pouco mais acerca do sentido real da vida, não é? Então, neste caso, Jesus está aqui passando por este lugar e existia um homem aqui, por nome Bartimeu. Este homem era cego, né? Sempre foi cego. E ele ficou sabendo que Jesus passaria por aquele lugar. Jesus está descendo para Jerusalém. E Jericó ficava no caminho de Jerusalém. Então ele tinha que passar por ali. E ele passou por dentro da cidade, pela rua principal que cortava a cidade, né? E então, Bartimeu, sabedor de que Jesus passaria por ali, ele se posicionou em algum lugar, né? Ele tinha um obstáculo que já era a sua falta de visão. Ele não tinha todos os recursos necessários para que pudesse estar perto de Cristo, atrair a atenção de Cristo, conseguir uma audiência com Cristo. Ele lançou mão da única arma que ele tinha, o único recurso que ele tinha, que era a sua voz. Ele se colocou então a gritar. E eu queria olhar um pouco mais de perto com os irmãos essa passagem acerca de Bartimeu, para que nós pudéssemos tirar dessa passagem algumas lições para as nossas vidas, não é? E, como eu disse, é um livro didático, que nos ensina verdades, que nos ajuda a conhecer mais acerca de Deus, do seu caráter, de como ele trabalha, de como ele age, nos ajuda mais a entender a respeito do propósito da vida, não é? Então não é um livro de magia, não consigo tirar palavras mágicas daqui de dentro para que resolva o problema de todas as pessoas, não é assim que funciona, não é? Então, Bartimeu, antes de qualquer coisa, nós temos que entender que Bartimeu era um homem de fé, não é? Ele era um homem de fé e por isso ele procurou aquele que poderia ajudá-lo. Poucas pessoas poderiam ajudar Bartimeu naquela situação. Eu penso que quase nenhuma poderia ajudá-lo. Então ele recorreu a único que poderia ajudá-lo. Então, Bartimeu, este homem de fé, ele procurou a Jesus. Ele tentou ter a atenção de Jesus, porque ele sabia que Jesus era o único que poderia curá-lo, não é? Em tempo onde a medicina ainda gatinhava, não tinha muitos recursos, somente Jesus poderia curar este homem da sua cegueira, não é? E alguém poderia dizer, pastor, tudo bem, mas eu não estou cego, talvez não fisicamente, mas nós vivemos em uma época onde as pessoas são cegas, espiritualmente falando. Elas não conseguem enxergar a necessidade de Deus em suas vidas, eles não conseguem enxergar que o diabo tem destruído as suas vidas, tem atrapalhado tudo aquilo que ele procura fazer, que o diabo tem destruído a sua família, tem tido sucesso no propósito de afastar as pessoas de Deus. Nós estamos realmente em uma batalha, estamos guerreando, não é? E o prêmio da vitória em relação a esta guerra é a nossa alma, é a eternidade, então, da nossa alma. Então, Bartimeu era um homem que tinha fé, uma fé que o levou a buscar Jesus de uma forma incessante, não é? E de uma forma incessante, insistente e focada. Ele tinha um propósito na sua vida naquele dia, e era que ele queria conseguir a atenção de Cristo, né? É interessante porque hoje Cristo é oferecido nas praças, nas ruas, nas portas, na internet, né? É o Cristo que dá vitória, é o Cristo que cura, é o Cristo que levanta, enfim, não é? E eu queria, já para aproveitar o nosso tempo, olhar para este milagre que Jesus fez e por meio deste milagre tirar algumas lições para as nossas vidas. Nós iremos ver alguns pontos do que nós acabamos de ler. Deixa sua Bíblia aberta aí que nós vamos caminhar um pouco nesses versículos, nessas passagens, né? O primeiro ponto que eu queria destacar, que eu queria ver com os irmãos nessa passagem de Bartimeu, é que nas nossas vidas, irmãos, nós devemos procurar driblar as dificuldades e as nossas deficiências, né? Sejam elas quais forem, para que a gente possa estar perto de Deus. Somente aqueles que têm procurado conhecer a Deus, têm procurado se aproximar de Deus, têm procurado ter uma comunhão com Deus, sabe a dificuldade que é. E qual seria essa dificuldade? O mundo tem colocado muitos obstáculos nas nossas vidas, tem trabalhado nas nossas mentes, né? Tem trazido problemas para nós, ele tem subterfúgios muito fortes, muito convincentes, de maneira a nos afastar de Deus.
A pessoa que está dentro da igreja não necessariamente está próxima de Deus. Muitas vezes as pessoas estão dentro da igreja, mas estão longe de Deus, porque procuram adorar a Deus de uma maneira incorreta, não bíblica, procuram glorificar a Deus de uma maneira não bíblica. Eles vêm à igreja não com o propósito realmente de enaltecer, de cultuar ao Senhor, mas eles vêm em busca de benefícios. Então, não necessariamente aqueles que estão dentro da igreja estão próximos de Deus, estão perto de Deus, né? Mas a nossa busca ao Senhor, ela esbarra em muitas dificuldades, né? E esbarra em muitos obstáculos para que a gente possa estar na presença de Deus, conhecendo mais a Deus, sendo conhecido também do nosso Deus, né? E a barreira de Bartimeu era a sua cegueira, né? Como eu disse aos irmãos, essa é uma barreira que atrapalha aquelas pessoas que não conhecem a Cristo de chegar até Cristo, por conta de uma má propaganda que é feita do Evangelho, por conta de uma má imagem que é passada da Igreja de Cristo, né? As pessoas então têm essa barreira de se aproximar do Senhor, de se aproximar do Evangelho, de conhecer a verdade. Por mais que elas necessitem do Evangelho, muitas delas não querem o Evangelho porque têm recebido uma mensagem confusa do Evangelho. Não é uma mensagem precisa e clara conforme a Bíblia, não é? A Bíblia diz que é o homem quem precisa de Deus, não Deus quem precisa do homem. E um Evangelho que mendiga a atenção, não é, dos homens para Deus, é o Evangelho que tem sido pregado. É que Deus precisa de você, a igreja precisa de você? Não. Deus não precisa de nós. Nós é que precisamos de Deus. Nós que carecemos da sua ajuda, do seu auxílio, do seu sustento, né? Que carecemos, que Ele nos dê luz e direção para que possamos saber como andar, quando andar e onde andar. Então, a primeira coisa que eu queria dizer com os irmãos aqui é que todos os irmãos, todos aqueles que se propõem chegar a Cristo, eles enfrentarão dificuldades, eles terão obstáculos, né? Eu mesmo, quando me converti com 22 anos, o que mais me impedia era a minha roda de amigos. Era bebida, era farra, era loucura, aquele monte de coisa. Então eu comecei a frequentar a igreja, sempre quando eu queria ir, aparecia um amigo, né? Sabe aquele amigo que você nunca vê? De repente estava lá batendo na sua porta da sua casa, quando você quer ir para o culto. Muitas vezes é a parentela, é o pai, é a mãe, que impede que você siga a filha. Muitas vezes é o seu tipo de hábito, o seu tipo de costume, né? Então, inúmeras coisas se tornam um obstáculo quando a gente quer conhecer a Deus, quando nós queremos estar perto do Senhor, não é? E Bartimeu tinha um obstáculo, que era a sua visão. Bem, então ele não conseguiria chegar até Deus? Conseguiria, tanto que chegou. Bartimeu não via, mas ele ouvia, ele andava, ele falava, não é? Às vezes, irmãos, nós precisamos ter um propósito firme no nosso coração de querer procurar conhecer a Deus. Quando isso acontece, Deus se mostra para nós. Ele nos dá a oportunidade para que possamos conhecê-lo. E uma coisa que Bartimeu tinha muito bom era os ouvidos. Ele tinha um ouvido muito aguçado, muito bom. Ele ficava atento a tudo que acontecia naquela cidade, não é? Irmão, se a gente tivesse nossos ouvidos preparados para ouvir, não só conheceríamos mais a Deus, mas teríamos condições de sermos livres de muita confusão, muita dificuldade, não é? Existe um dizer que diz assim: onde Deus não tem boca, nós não devemos ter ouvido. Se a gente pensasse dessa forma e abraçasse esse adágio, nós seríamos livres de muitas besteiras e loucuras que são ditas em nome de Deus, não é? Coisas que não existem em nenhum lugar da palavra de Deus, nenhum lugar da Bíblia, não é? Deixe aberto aqui em Marcos, até o fim da Bíblia, em Tiago capítulo 1, lá no finalzinho da Bíblia. Tiago capítulo de número 1. Se a Bíblia for igual a minha, página 1674. Página 1674. Tiago 1,19. Amém? Tiago 1,19. Deixa aberto em Marcos, não tire de lá, para que a gente possa caminhar no texto. Tiago 1,19 diz assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja o quê? Pronto para ouvir. A palavra pronto aqui no grego é taxos. Seja rápido, seja ligeiro, seja veloz para ouvir.
tardio para falar e tardio para ser irado. Romanos, se não me engano, 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A gente, quando pensa em santificação, nós pensamos em santificação do nosso corpo, né? Mas existe a santificação do nosso ouvido. Guardar-nos os nossos ouvidos para que possamos ouvir coisas que edificam, que acrescentem a nossa vida, que nos fortaleça, que somem em nossas vidas, não é? O diabo, ele constantemente procura sussurrar em nossos ouvidos coisas que desagradam a Deus, ou coisas que nos façam nos afastarmos de Deus, tá? Irmãos, quanto mais próximo de Deus, mais forças você terá para que você possa resistir às tentações, às investidas do mundo, não é? Os empecilhos que surgem em suas vidas para que vocês sejam impedidos de servir e adorar a Deus de uma maneira bíblica e verdadeira, não é? Então, nós precisamos ser persistentes, driblar as nossas dificuldades e driblar as nossas deficiências para que a gente possa chegar até o nosso Deus, não é? Às vezes a gente conversa com as pessoas e a gente às vezes encontra pessoas frustradas. Como frustradas? Porque muitas vezes eles olham para a vida de uma pessoa que se diz evangélica e é uma vida completamente ruim. E as pessoas então pensam, eu vou à igreja para quê? Para ser igual fulano tal, igual ciclano tal? Se torna um impedimento, não é? Muitas vezes as pessoas, o seu propósito de vida, o seu objetivo de vida, impede que ela se aproxime de Deus, porque os meios que ela está usando para que ela alcance aquele propósito, são meios que Deus não aceita, são meios que são errados, não é? Quando a gente coloca, muitas vezes, coisas à frente do nosso serviço, do nosso conhecer a Deus, se torna um impedimento também para cada um de nós, não é? Mas Bartimeu, ele era um homem resiliente, que não desistiria. E essa é a grande dificuldade das pessoas nos nossos dias, é não priorizar Deus. Todos precisam de Deus. O homem sem Deus está perdido, não é? E o homem deve procurar a todo instante estar pronto para ouvir a palavra de Deus. É claro que nós devemos filtrar tudo aquilo que nós ouvimos acerca de Deus. Nem tudo que é pretensamente dito em nome de Deus, realmente o é vindo de Deus. Versículo 46, o nosso texto, volte até lá. Diz assim, Marcos 10, 46. Amém? Diz assim, 46. Diz assim, e vieram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão, é como tenho dito para os irmãos, em uma época, irmãos, que a medicina gatinhava, em uma época onde as pessoas não tinham recurso, aparece um homem que cura qualquer tipo de enfermidade. Vocês conseguem entender como esse homem era cercado de gente? Né? Hoje esses falsos curandeiros aí das igrejas evangélicas já são cercados de gente. Imagina esse homem que curava doenças que nem curava, cegueira, aleijado, pessoas tinham mão ressequida, não é? Então Jesus sempre que andava cercado de gente. Muitas pessoas o rodeavam. É fato que nem todos procuravam por conta da mensagem que ele pregava. Muitas pessoas procuravam querendo, tendo o intento de tirar proveito de Cristo. Ele falou isso várias vezes. Em João capítulo 6, ele falou para aquela multidão que ele tinha sustentado com alguns pães e alguns peixes, falou assim, vocês estão me buscando porque vocês encheram a barriga de vocês, não porque vocês creem no que eu estou pregando, né? E esse tipo de gente não deixou de existir. Ainda hoje existem pessoas que procuram Cristo por interesse próprio, não é? 46 diz, depois, né, e vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, né? Que caminho? O caminho que levava a Jerusalém. Ele sabia que Jesus ia passar por ali, e ali ele se assentou, ali ele se posicionou. Perceba, irmãos, que durante todo o processo, Bartimeu fez tudo o que estava ao seu alcance. Existe a parte que nos cabe, existe aquilo que é nossa responsabilidade. Diz que ele se colocou junto ao caminho, e ele estava junto ao caminho o quê? Mendigando. É bom que a gente entenda que Bartimeu, ele não tinha só a limitação física,
ele tinha um problema social, ele era excluído da sociedade, ele vivia de benefícios que as pessoas faziam a ele. Por isso que a transformação que Deus fez na sua vida não foi somente física, foi uma transformação completa, social, familiar e tudo mais. Bartimeu, depois que é curado por Senhor Jesus, ele é reinserido na sociedade. Ele não é mais aquela pessoa digna de dó, de pena, que pedia esmolas. Porque quando Deus trabalha em nossas vidas, a obra é completa, irmãos. Não é? Ele faz uma transformação que ela é plena. Plena, ele muda desejos, ele muda pensamento, ele muda sentimentos. Por isso que a Bíblia diz que aquele que se converte se torna uma nova criatura, um novo homem. Não é? Por isso é complicado muitas vezes nós olharmos algumas notícias na internet de pessoas que dizem crentes ou pastores fazendo certas coisas. É complicado essa questão. Diz que ele mendigava, versículo 47. E ouvindo que era Jesus. Irmãos, existe uma grande necessidade nas nossas vidas de nós estarmos sempre atentos, sempre ligados nas coisas, sabe? Para que possamos tirar as nossas conclusões, para que possamos chegar a ponderar o que temos ouvido e saber se aquilo é bom, se aquilo é ruim, se aquilo é uma oportunidade ou se aquilo é uma cilada. Irmãos, se os irmãos soubessem quantas famílias são desfeitas por as pessoas não conseguirem tirar conclusões bíblicas, entendimentos bíblicos de muitas situações, não é? Mas continuando, diz que ele estava então mendigando e ouvindo que era Jesus de Nazaré, aí ele começa a clamar, né? Uma coisa que me chama a atenção aqui, irmãos, é que apesar da sua deficiência, apesar dos seus problemas, apesar da sua condição social, ele foi um dos únicos que conseguiu aproveitar aquela oportunidade 100%. Né? Muitas vezes, o que acontece em nossas vidas não é que Deus não tenha misericórdia de nós ou não queira nos ajudar, é que a gente é muito desatento, sabe? A gente entra viajando nas coisas por aí. A gente não olha com um olhar realmente crítico para as coisas. Não é? É preciso que a gente esteja atento, para que primeiramente não sejamos enganados, para que também possamos ajudar as pessoas, e para que possamos entender quando Deus realmente fala conosco nas Escrituras, e possamos aproveitar cada oportunidade, cada situação, não é? A verdade é que Deus sempre tem falado. Hoje, praticamente o mundo inteiro tem ouvido acerca de Jesus, tem ouvido acerca da pregação do Evangelho, muito ou pouco, bem ou mal, né? Centrada ou não na palavra de Deus, mas o Evangelho tem sido dito, e muitas pessoas têm ouvido. Mas será que todas essas pessoas estão prontas, como estava Bartimeu? Será que você está pronto, como Bartimeu, quando você ouve a palavra de Deus? Quando você fala, não, isso é verdade, isso está correto, Deus está falando comigo, eu preciso mudar, eu preciso aceitar, eu preciso entender, não é? Ou será que a gente pensa, não, isso não é comigo, né? Faz de conta que não é com você. Irmãos, nós temos pregado o Evangelho dia após dia. As pessoas têm procurado conhecer um pouco mais dia após dia. Mas eu pergunto para vocês, a vida de todas as pessoas tem sido mudadas, como foi mudada a vida de Bartimeu? Não. O Evangelho é poderoso para mudar vidas, mas ele pode talvez não surtir nenhum tipo de efeito na vida de certas pessoas que são displicentes, né? Que não estão atentas. O Evangelho está sendo pregado em muitos corações por meio da palavra de Deus. Mas ainda assim, eu diria, apesar de muitos tocados pela palavra de Deus, acaba no final pensando que aquilo se tratou talvez de uma coincidência, né? Eu estava assim, conversando, veio o irmão fulano e conversou comigo, e começou a falar da palavra de Deus, e aquilo tocou no meu coração, realmente que eu estava precisando de ouvir, eu estava passando por aquela dificuldade, mas talvez seja uma coincidência, não é? Não dão crédito à palavra de Deus. Não conseguem enxergar, por isso tem as suas vidas conturbadas, uma vida sem sentido, uma vida desregrada, né? Lar totalmente despedaçado, problemas com filhos, não tem o suporte que Deus pode dar àqueles que buscam e confiam no Senhor,
não é? Mas que a gente possa andar, porque eu tinha falado disso outra vez. Então a primeira lição que nós vemos aqui é que Jesus nos ensina, nesta passagem, é a de que a nossa vida cristã, e nossa vida cristã, e na nossa vida secular, na nossa vida social, precisamos estar atentos. Atentos. Nem todas aquelas pessoas que se apresentam sendo uma boa pessoa, é uma boa pessoa. Nem todos aqueles que se apresentam tentando te ajudar, realmente querem te ajudar. Nem todos aqueles que se apresentam querendo te encaminhar nos caminhos do Senhor, têm feito isso de uma maneira bíblica correta. Não é? Lembra-se, a Bíblia fala em 2 Coríntios que o diabo se transforma em anjo de luz, e os seus ministros em ministros de justiça. Nós precisamos estar atentos e precisamos ter um senso crítico. Um senso crítico para com as coisas do Senhor. Irmãos, precisamos aprender a ser rápidos no ouvir. E aqui surge uma pergunta para nós. Eu perguntaria, você é uma pessoa atenta? Você é um cristão atento às coisas do Senhor, às coisas de Deus, às coisas espirituais? Não é? Ou você só tem tino para coisas materiais e carnais? Você só está afinado para esse tipo de coisas deste mundo? Como está a sua vida espiritual? Não é? Que lugar Jesus ocupa em sua vida? Que tipo de serviço você tem prestado a Cristo? Você tem procurado ouvir acerca de Jesus? Sempre que pode? De vez em quando? Às vezes? Não é? Eu tenho certeza de uma coisa: todos têm tido a oportunidade de ouvir de Cristo. Todos têm tido a oportunidade. O segundo ponto nós podemos ver aqui, irmãos, aqui em Marcos 10. E podemos aprender com este cego. Quando você procura, ou se propõe, ou decide procurar, buscar conhecer a Deus, você não pode deixar que nada te impeça, que nada te atrapalhe, que nada se põe no seu caminho, que nada te estorve, não é? A gente que está na igreja há mais tempo, a gente sabe que é assim. Acontece conosco muitas vezes, não é? Sabe quando você está para sair de casa, rasga uma calça, fura o pneu do carro, acontece alguma coisa. Muitas vezes, quando você já percebeu, quando você quer trazer uma pessoa para a igreja para que ela possa ouvir a palavra de Deus, você chama, eu vou, ela não vem, você pergunta, o que aconteceu? E acontece inúmeras coisas, não é? Você parou a pensar que muitas vezes esse empenho que falta na questão de servir e conhecer ao Senhor sobe altas áreas? Né? Já viu aquele rapazinho, aquela mocinha que vai fazer uma prova? A prova é para dia 10, chegou no dia 9, ele não estudou muito, não estudou o suficiente, mas ainda assim não faz a prova? Ele não deixa de fazer porque não estudou? Né? Só que poucas coisas nos afastam, nos impedem de participar dos cultos. Poucas coisas nos impedem de servir a Deus, não precisa ser muita coisa não, irmãos. Pouca coisa nos impede de dedicar a oração, pouca coisa nos impede de ler a Bíblia, pouca coisa nos impede de ajudar o irmão, poucas coisas, não é? O que tem impedido você de prestar o melhor serviço a Deus? O que tem impedido você de procurar conhecer a Deus de uma forma melhor e mais pessoal, não é? Você tem alguma dúvida? Algum conflito? Peça que Deus te ajude, te esclareça, ele vai fazer isso. Não é? Versículo 47 diz assim, amém? De Marcos 10. Diz que ouvindo quem? Bartimeu, ele era cego, mas não era surdo nem manco e nem louco, ele só era cego. E ouvindo Bartimeu que era Jesus de Nazaré, ele entendeu que ali estava a oportunidade da sua vida. Quando ele entendeu que era Jesus que iria passar por aquele lugar, ele pensou, se eu deixar passar, talvez eu não tenha outra oportunidade. Não é? Ele viu ali a oportunidade da sua vida, e quando ele entendeu que ali estava a sua oportunidade, ele começou a fazer o quê? Aclamar, não é?
mas a clamar como se aquele fosse o último dia da sua vida. A clamar como uma mulher clama quando seu filho foi acidentado, ela precisa de ajuda, a gritar, a clamar. Ele era louco? Não, aquele era o único recurso que ele tinha. Foi aquilo que lhe havia sobrado, a sua voz. E quando ele entendeu, e quando ele pensou na sua vida, a situação que ele vivia, a condição que ele se encontrava, quando ele viu a oportunidade ali de mudar de vida, irmãos, ele não vacilou, ele não pensou duas vezes, ele começou a clamar, diz o texto, e começou a clamar incessantemente, para que ele pudesse ter a atenção de Jesus. Ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, isso é importante, tem misericórdia de mim. Ele não pediu justiça, ele não determinou, ele não exigiu, ele não pensou que a sua palavra tem poder, ele pediu por misericórdia. Irmãos, quando o homem chega diante de Deus, o homem tem que entender que ele não tem nada nas suas mãos para oferecer, e nunca terá. Ele chega diante de Deus com as mãos vazias, dependendo única e exclusivamente da graça e da misericórdia de Deus. Então ele clama por misericórdia. Ele sabia que somente a misericórdia de Deus poderia mudar aquela sua situação. Por que ele pede por misericórdia? Porque Jesus talvez podia não curá-lo, não é? Mas ele se humilha diante do Senhor, diante daquela multidão, não é? Irmãos, a arrogância não nos ajuda em nada. A arrogância somente nos atrapalha. A prepotência somente nos destrói, não é? Nós precisamos constantemente do auxílio e da ajuda do Senhor em nossas vidas. Quem aqui não tem um pedido para o Senhor de socorro? Seja em área espiritual, sentimental, familiar, trabalhista, enfim. Quem aqui não chegaria diante do Senhor que pediria, clamaria por misericórdia? Me socorre, me ajuda, não é? Isso é importante nós olharmos, porque ele não clamou por justiça, porque por justiça ele não receberia nada, porque ele é um pecador. O pecador recebe o quê? Condenação, ele merece a condenação. Por isso ele clamou por misericórdia. Ele não exigiu, ele não falou: Senhor, restituir o quê? Ele não tem nada. Nós não temos nada, o que nós temos é somente pecado e miséria. Por isso que quando Deus entra na nossa vida, ele entra como uma luz tão forte, porque é o contraste com a vida que tínhamos de pecado. Na verdade, ele não determinou nem algo desse tipo. Não. Ele clamou: tem misericórdia de mim. Quando nos aproximamos de Deus, nós temos que entender quem é o maior, quem é o menor. Quem precisa de quem sustenta quem. Não é? Não pense você que você obedecer um rito ou uma receita, Deus é obrigado a te dar as coisas. Não é assim que funciona, não é? Não pense você que por você fazer uma certa campanha, Deus é obrigado a te dar aquilo que você queria, que você está exigindo. Deus não é obrigado a nos dar nada. Tudo que Ele nos dá é pela graça. O que é graça? É bem imerecido. Isso trabalha o nosso caráter cristão. Isso trabalha a nossa dependência de Deus. Isso nos faz mais gratos a Deus, não é? Isso nos faz mais humildes diante de Deus. E assim nós conhecemos melhor o nosso Deus. Entendemos melhor como Ele trabalha, como Ele age, como Ele atua nas nossas vidas. Ele somente clamou: tem misericórdia de mim. Em nossas dificuldades devemos, como esse Bartimeu, chegar diante de Deus e clamar. Pedir por ajuda, pedir por misericórdia, pedir por socorro. E é assim que Deus nos ouve. É assim que Deus nos ajuda. Quando assim nós nos comportamos diante de Deus. Ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o interessante, irmãos, é que assim, quando você quer fazer alguma coisa errada, quando você é casado, tem oportunidades erradas, então um monte de gente para te ajudar, para se incentivar.
As pessoas te incentivam para ir para droga, para ir para bebida, para ir para balada, para ir para tudo quanto é lugar. Te incentivam a fazer coisa errada. Mas quando você tenta fazer a coisa que é correta, que agrada a Deus, vem atrapalho de todo lado. Né? Vem impedimento de todo lado. Né? Ninguém olha para a sua necessidade, para a sua dificuldade. Entenda, o diabo ele trabalha constantemente para te afastar de Deus. Para impedir que você cresça, você amadureça espiritualmente falando. Enquanto você está preocupado, está trabalhando, está dedicado a fortalecer e preservar a sua família, o diabo está fazendo o oposto. Se você procura e quer chegar a Deus, o diabo vai fazer tudo para que te impedir de que você consiga esse objetivo. Né? Ele quer tirar a glória que você quer dar a Deus e passar para ele. O diabo sempre quis roubar a glória de Deus. E com Bartimeu não foi diferente. Todos o conheciam, sabiam da sua condição, da sua necessidade, da sua limitação, e quando ele começou a clamar por Jesus, em lugar das pessoas catarem no colo e ajudar, levar até ele, as pessoas falaram para ele: cala a boca, fique calado, se cale. 48 diz assim: e muitos o repreendiam para que se calasse. Irmãos, quero dizer para você, o mundo não colabora e não conspira para que você se aproxime de Deus. O mundo quer te afastar de Deus. E quando eu digo mundo, não somente, literalmente, as coisas do mundo, os empecilhos e obstáculos do mundo. Não. Dentro da igreja tem coisas que procuram te afastar de Deus. Pessoas que procuram te afastar de Deus. Ah, pastor, mas como isso? Sim. Isso acontece, irmãos. Não é? Mas se você for um servo firme, um servo fiel, isso não vai acontecer. Lembra-se dos 12 apóstolos? Tinham lá no meio que o bicho era complicado, era treva aquele homem. Ele se perdeu. Mas ele desviou quantos do caminho? Nenhum. É preciso que você tenha um compromisso com Deus. Que você se fortaleça. Que você procure conhecer a Deus mais e mais por meio da sua palavra. Que você realmente procure ter uma vida de obediência. Mesmo que aquilo que ele peça para você seja algo que o mundo veja como uma coisa ridícula. Mas aquilo é para o seu bem espiritual, para que você possa se aproximar do seu Deus. Nem todos que se apresentam como amigos, como eu disse, realmente são amigos. Vou ler novamente o início do 48. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Como eu disse no início, você tem noção do tanto de pessoa que está ao redor de Jesus? Hã? Você consegue entender como ele estava cercado de uma grande multidão? Hã? E quando diz o versículo aqui que muitos o repreendiam, irmãos, no meio dessa multidão de muitos, não tinha um que falou assim: não vai, meu filho, tenha fé, continue, não desista. Não teve um para animá-lo. Muitas vezes você estará na estrada, sozinho, caminhando, buscando ao Senhor. Mas eu falo para você, não desista. Não desista. A Bíblia fala assim: Deus é galardoador daqueles que o buscam. Ele recompensa aqueles que o buscam. Mesmo que esteja somente você sozinho na estrada, não abandone, continue. Continue. Como essas pessoas que mandavam se calar, ele não se calou. Os irmãos conseguem imaginar? A Bíblia não diz. Se ele falasse: não, tá bom, desculpa, não vou ficar gritando mais não. Né? Ele ia passar o resto da sua vida mendigando, o resto da sua vida sem ver, o resto da sua vida excluído da sociedade. Mas graças a Deus que ele não deu ouvido às pessoas. Nós temos que dar ouvido somente ao Senhor. Bartimeu, em sua busca para conhecer a Deus, ele teve muitos obstáculos. Você, na sua busca para conhecer a Deus, você terá muitos obstáculos. Obstáculos externos e obstáculos internos. Muitas vezes nós temos que lutar contra o nosso próprio eu, contra a nossa própria vontade, nossa própria carne. Para que você possa ter um progresso espiritual, possa alcançar o desejado, um conhecimento de Deus, uma comunhão com Deus, salvação da sua alma, não é? Quando a gente pensa nisso, vem algumas perguntas na nossa mente.
Por exemplo, eu perguntaria para vocês, ou para você, há algo que está te impedindo de ir a Cristo? Hã? Tem algo que te impede que você vá a Cristo para servi-lo, ser um bom servo? Talvez tenha pessoas como esse do texto, falando que você desista, que pare, que não fale, que fique para lá, né? Ou há algo que está te impedindo de conhecer melhor a Cristo? Como assim algo, pastor? Muitas vezes nós temos pecados de estimação, né? Aquele pecado que ninguém pode tocar, senão dá briga. Muitas vezes esse pecado que está impedindo com que você sirva a Deus de uma maneira melhor e mais aceita. Para que você conheça mais a glória de Deus. Você conheça mais o trabalho de Deus na sua vida. Para que você seja um servo provado pelo Senhor. Né? Por isso eu pergunto, se tem alguma coisa que está te impedindo de ir a Cristo? Se tem alguma coisa que está te impedindo de conhecer melhor a Deus? Tem alguma coisa que está te impedindo de servi-lo? Né? Irmãos, hoje é muito complicado, sabe por quê? As pessoas querem servir a Deus do seu jeito, da maneira que elas querem, não é? Elas fazem as coisas mais absurdas do mundo e falam assim, Deus vê o meu coração. Ele não vê seu coração, ele vê seu coração, seu rim, seu fígado, ele vê tudo. Ele vê tudo, inclusive a sua desobediência, não é? O que impede com que o que tem te impedido de você servir melhor na igreja? O que tem te impedido você de ter uma vida mais consagrada ao Senhor, de ter uma família mais consagrada ao Senhor? O desejo de todo salvo, de todo crente é ter toda a sua família aos pés de Cristo. Mas existem caminhos para que isso aconteça. O que está impedindo com que essa família seja uma família consagrada a Deus? Esse impedimento é tão grande que você tem ao ponto de você estar desistindo, não é? O que tem impedido você de ter uma maior e melhor comunhão com Deus? Lembre-se do impedimento de Bartimeu. Ele ultrapassou esse impedimento. Ele não se dobrou esse impedimento. Ele continuou firme. Por isso que eu falo assim, este homem é um homem resiliente, irmãos. O que tem te impedido de ter uma maior dependência de Deus? Porque nós oramos pedindo a ajuda de Deus, o socorro de Deus em algumas dificuldades, mas antes que Ele nos socorra, a gente arruma alguns atalhos e entra para aqueles atalhos. Mesmo que sejam atalhos que não encontrem respaldo bíblico ou atalhos que desagradem ao Senhor. Não tem como eu ter o melhor serviço, uma maior comunhão com Deus e conhecer mais a Deus, vivendo de uma maneira a desagradá-lo, a desobedecê-lo. E depois ainda fala assim, Deus me abençoe que eu consegui tal coisa por meio desse meio que Ele não aprova. Isso são coisas que são assim antagônicas, na verdade, não é? Ou eu perguntaria, o que tem te impedido de ter uma maior e melhor confiança em Deus? Muitas vezes nós olhamos para a vida do irmão do lado direito e falamos, nossa, a vida desse irmão é uma bênção, né? Você vê como que Deus cuida dele, a vida dele é uma maravilha, tudo. Só que ele teve um caminhar para isso, não é? E ele pagou um preço, muitas vezes, que nós não estamos dispostos a pagar. Ele lutou contra todos os obstáculos que se colocaram na sua vida para que ele pudesse estar na presença de Deus, algo que muitas vezes nós não queremos fazer, porque o custo é alto, não é? O risco é alto. Já pensou assim, ele começa a gritar, o povo manda ele calar, ele continua gritando e o povo lincha ele? Bartimeu, não é? Eu pergunto, o propósito do seu coração é realmente estar na presença de Deus, é conhecer a Deus e saber toda a verdade acerca de Deus, toda a verdade, né, que derruba essas loucuras que a gente tem ouvido por aí, toda a verdade bíblica e espiritual acerca de Deus. Irmãos, em Jesus está o verdadeiro valor e o verdadeiro propósito da vida de todas as pessoas. Por isso eu digo para você, você deve ser perseverante. Persevere. Por favor, não desista. Não permita que ninguém tire o seu foco, não permita que ninguém te tire do seu caminho, do seu propósito espiritual, não é? Você deve perseverar, ser perseverante na sua busca a Deus. Sempre, sempre, sempre. Não desista, não deixe que ninguém te impeça, não deixe que nada te atrapalhe. Nada, não deixe que nada faça isso com você.
Você tem buscado a Deus incessantemente como este homem? De repente nós olhamos e falamos assim, nossa, eu queria ser como Bartimeu, queria ver o trabalho de Deus na minha vida como eu vi na vida de Bartimeu. Você tem feito como Bartimeu, tem agido como Bartimeu, tem sido fiel, perseverante, não tem desistido como Bartimeu? Se ele não fosse realmente resoluto no que ele queria fazer, ele ia ser mais um cego, irmãos. E Jesus nenhuma diferença teria feito na sua vida, na verdade. Agora, por isso que eu pergunto, você tem buscado a Jesus incessantemente? Se não, por quê? Por questão de coisa que pessoas falam por aí? Por conta de irmãos meio cabeça fraca? Por quê? Qual o motivo? Você tem buscado? Nosso terceiro ponto. Uma terceira lição nós podemos tirar dessa passagem. E tem a ver com o que nós acabamos de dizer. Nós vemos que Bartimeu era um homem incansável. Ele era incansável, ele era persistente. A gente pode dizer que aquele cara era chato, Ele era chato. Nada na sua vida vai vir sem luta. Nada na sua vida vai vir sem dedicação. Nada na sua vida vai vir sem persistência. E Bartimeu era assim. Ele tinha um objetivo. Qual era o objetivo de Bartimeu, irmãos? Ter a atenção de Cristo para que ele fosse curado. Ele tinha um objetivo. E nós vemos que nada tirou ele do seu objetivo. Nada o atrapalhou. Nada fez com que ele desistisse. Versículo 48 diz que muitos repreendiam para que ele se calasse, mas ele não se calou. Ele estava determinado a ter a atenção de Cristo. Como? Gritando. Ele estava determinado a falar para Cristo a respeito da sua dificuldade, a respeito da sua limitação. Ele estava determinado a falar com a única pessoa que poderia ajudá-lo. E essa vontade dele era uma vontade inabalável. 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele fazia o quê? Leiam aí o 48. E muitos repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Como é bom quando a gente consegue transformar os obstáculos que o diabo coloca em nossas vidas em energia para que a gente continue fazendo cada vez mais. Isso, na verdade, é maravilhoso. Nós vemos que ele era um homem, irmãos, decidido. Eu penso que nos nossos dias, se fosse os nossos dias, eles diziam assim, e o primeiro que ele tinha falado, não deixa todo mundo ficar brigando comigo, ninguém gosta de mim, ninguém fala comigo. Sabe aquela pessoa que tem autocomiseração? Tudo é com ele é o coitado, ele não pode nada. Não seja assim. Só você sabe da sua necessidade. E só você sabe da urgência da sua necessidade. E só você sabe quando você tem que lutar e brigar por essa necessidade. Então não se senta, não seja uma pessoa que sofre de autocomiseração. Não desista com o primeiro grito, com a primeira dificuldade. Persista, faça com ele, continue. Ele estava determinado a ter a atenção de Cristo e ele não desistiria. Na verdade, era esse o desejo intenso dele. E é um desejo intenso que pode fazer com que a gente alcance os nossos objetivos. Esse desejo intenso que faz com que certas coisas aconteçam em nossas vidas, como aconteceu na vida de Bartimeu. Meu tempo está passando. Quarto ponto que a gente pode ver. Uma quarta lição que nós tiramos desta lição. Depois de tudo isso acontecendo, a quarta coisa que nós aprendemos aqui é uma coisa fantástica. É fantástica. Sabe o que é? É que nem um mundo que tem 8 bilhões de habitantes. Se você chamar por Jesus, ele te ouve. Ele te ouve. Ele ouviu Bartimeu no meio daquele monte de gente, eles não estavam todo mundo calado. Você pode ter certeza que estava todo mundo falando. E ele ouviu Bartimeu. Irmãos, qual a probabilidade de um homem como Jesus, famoso, procurado, cercado de centenas de pessoas, ouvir a voz de uma pessoa específica, chamando o seu nome no meio daquela multidão?
Qual a probabilidade? Fala para mim. Tá? Quando você busca o Senhor com o coração sincero, com completa e plena dependência, Ele te ouve. Ele te ouve. Ele te escuta. Né, Camila? Ele te escuta. Ele ouve a você. Quando nós começamos a ler a história aqui, Bartimeu gritando, clamando, o povo mandando ele calar, aquele monte de gente, aquele alvoroço lá, de repente, irmãos, algo muda. Nessa história, algo mudou, algo maravilhoso aconteceu. Jesus teve sua atenção atraída por aquele homem. Bartimeu buscou, lutou, clamou e não desistiu. Até que, versículo 49 diz: e Jesus, o quê? E Jesus parando. Ele parou a marcha, a caminhada, que a multidão que ia com ele, ele parou. Entenda, quando Jesus parou, todo mundo parou. Então, Bartimeu, pela cor da sua fé, da sua persistência, né, da sua perseverança, ele fez toda aquela marcha parar. Eu penso nesses irmãos, eu fico assim, fico muito alegre, sabia? Muito alegre. Porque eu sei que essa não é uma ocasião ímpar. Em outras ocasiões, Deus parou grandes coisas por conta de oração de alguém, de um servo de Deus. Né? Ele para tudo. Ele para tudo. Ele age contra a natureza, contra as leis da natureza, para ouvir a oração de uma pessoa. Então Jesus parou. Certamente ele ia conversando com os seus discípulos, conversando com as pessoas perguntando, pedindo, com certeza tinha mais pessoas pedindo. Não é? Então fala que Jesus parou, porque ele teve a sua atenção atraída por Bartimeu. Então Jesus, nesse momento, passa a tratar de uma maneira particular com um homem da multidão. Né? Nunca ache que você é pequeno demais. Nunca pense isso. Né? Que você não consegue, não mereça a atenção. Nunca pense isso. Né? Jesus fala assim, eu não vim para os grandes, eu vim para os pequenos. Para os pequenos, para os pequeninos que eu vim. E aquele homem conseguiu o que todos queriam, a atenção de Cristo. Ele conseguiu chamar a atenção do Senhor Jesus de uma maneira particular. E Jesus tratou com ele de uma maneira individual e de uma maneira amorosa. Por que amorosa? Enquanto a multidão estava falando, cala a boca. Jesus se aproxima dele amorosamente, conversa com ele e fala assim, qual é o seu problema? Né? A gente tem que esperar em Deus, confiar em Deus, depender de Deus. Versículo 49 continua. E Jesus parando disse que o chamassem. E eles chamaram o cego. E aqui nós vemos então que acontece isso, algo maravilhoso. Que aquele homem, ele foi levado à presença de Jesus. Agora eu pergunto para você, você acha que naquela multidão era só ele que queria estar na presença de Jesus? Era só ele, né? Ele conseguiu algo assim impensável, irmãos. Impensável. Por conta da sua fé, sua resiliência, por conta do seu empenho, sabe? Ele foi levado à presença de Jesus. 49. E Jesus parando disse que o chamassem, e chamaram o cego dizendo, tem bom ânimo, levanta, que ele chama. Seus irmãos, mas se fosse no lugar desse filme, eu já tinha entrado em parafuso ali. Pessoal, irmãos, alguém vem e fala para você, Adriano, Jesus te chama. Ele quer conversar com você. Né? A gente às vezes vai apertar a mão de um prefeito, qualquer comedor de feijão já fica todo tremendo. Mas você na presença de Deus Filho,
tendo a atenção total de Deus Filho para você. Mas não se esqueça de como ele conseguiu isso. Não se esqueça. Ele te chama. Por isso que eu falo, já pensou? Imagine você, se alguém dissesse, depois de muita luta sua, depois de muita oração, muita persistência, né, muita dedicação, dissesse para você assim, ó, Jesus está te chamando, ele te ouviu, ele vai falar com você. Você não teria toda a fé do mundo de que você pediu aconteceria? Você não teria toda a confiança do mundo em Jesus? Teria? Mas eu pergunto para você, o que mudou? Sabe que você precisa estar cego para isso acontecer? Isso acontece todos os dias. Quando as pessoas sinceramente buscam o Senhor. E querem estar na presença do Senhor. E aqui nós temos então a nossa quarta lição. A de que a nossa fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas a fé é provada pela obediência. Nós vamos ver no próximo ponto. Jesus o chama e ele faz o quê? Ele vai, irmãos. Ele vai. Você tem dúvida de que Bartimeu foi confiante até Cristo? Eu acho muito interessante isso. Sabe por quê, irmãos? Jesus podia ter curado onde ele estivesse, não poderia? Ele fez isso tantas vezes. Jesus poderia ter ido até ele, não poderia? Mas ele chama para que Bartimeu venha até ele. Muitas vezes, talvez, as coisas não acontecem em nossas vidas porque a gente está esperando que Jesus venha até nós, a gente não vai até Cristo. Em obediência, em santificação, em consagração, não é? Nosso quinto ponto, que a gente pode aprender com essa passagem. O quinto ponto é, esteja sempre pronto. Sabe por quê? Você não sabe quando Jesus irá te atender. Quando ele irá te chamar. Quando ele irá se apresentar a você. Você não sabe quando. Então esteja pronto. Com tudo arrumado, tudo pronto. Esteja assim, preparado para que isso aconteça. Quando ele manda chamar a Bartimeu, a resposta de Bartimeu ao chamado de Jesus foi assim, na hora. Foi imediato. Ele foi determinado. Quando soube que Jesus estava chamando ele. O versículo 50 diz assim, e ele, lançando de si a capa, levantou e foi ter com. Ele não falou assim, mas diga para ele que eu não enxergo, eu não consigo andar, será que ele não pode vir aqui? Porque é assim que acontece hoje, né? Não, o que impedia ele de andar naquela capa, jogou fora. E a multidão sai empurrando, gritando, e atravessa e vai embora. Esteja pronto. Ore a Deus, procure, busque, mas esteja pronto. Esteja pronto. Sempre pronto. Talvez você esteja ouvindo o chamado de Jesus. Talvez você esteja ouvindo o chamado de Cristo. Talvez o Espírito Santo esteja dizendo a você, falando no seu coração, ele te chama. Ele está te chamando. Está te chamando para que você se arrependa dos seus pecados, confesse os seus pecados, creia em Cristo e seja salvo. Só que você não está pronto, você ainda tem muita coisa para arrumar, tem muita coisa para colocar em ordem. Não, agora não, eu sou muito novo, quem sabe um dia mais velho? Não, tenho que deixar de fazer isso, fazer aquilo, não, agora não dá para ir não, fala que eu vou depois. Você consegue conceber essa ideia de Bartimeu respondendo dessa forma? Eu digo para você, esteja pronto, porque provavelmente na sua vida não será diferente. Para que você tenha uma experiência com Deus na sua vida, uma experiência real, verdadeira, e o conheça mais e melhor, para que você tenha maior comunhão com Ele, esteja pronto. Irmão, esteja pronto. Jesus certamente vai exigir que você tenha uma atitude assim, bem como Bartimeu teve que ter uma atitude.
E por fim, na presença de Jesus Cristo, quando você estiver na presença de Deus, seja direto. Seja direto, irmão, sabe? Sem rodeios. Seja claro como foi Bartimeu, versículo 51 diz assim: e Jesus falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? Você acredita realmente que Jesus não sabia o que ele não queria? Claro que ele sabia. Mas o que você quer que eu te faça? Bartimeu não, eu nasci em tal lugar, meu pai é assim, minha mãe é pobre, está mendigando. Não, eu falo assim, eu quero ver. Tiago fala, pedis e não recebeis. Pedis mal. Que eu veja, Senhor. Ele foi mais claro possível. O que quer que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E para encerrar, no nosso último versículo, nós encontramos uma verdadeira joia. No final, encontramos essa joia preciosa. Diz assim o versículo 52. E Jesus lhe disse, depois que ele estava curado, vai, a tua fé te salvou. E a maravilha está aqui. E disse, e logo viu, e o que mais? E o seguiu pelo caminho. O maior milagre de Jesus na vida de Bartimeu foi a sua conversão. Ele se tornou um seguidor de Cristo, se tornou um discípulo, se tornou um crente, irmãos. Bartimeu era um mendigo cego, sentado à beira do caminho, mas agora Bartimeu é um homem curado, salvo e agradecido. Um servo do Senhor. Tendo recebido a vista que ele tanto queria, ele passou a seguir Jesus. Não voltou para trás para tratar de seus negócios. Ele queria seguir este mestre. E você tem seguido a Jesus? Tem buscado a Jesus? Tem procurado conhecer a Jesus? Que Deus nos ajude a cada vez mais. A cada vez mais. Nos ajude nas nossas fraquezas, nas nossas deficiências, não é? E que a gente possa guardar no nosso coração isso essa noite. E possamos aprender com Bartimeu. Amém? Deus abençoe os irmãos. Vamos não?